Olá, investidores, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando o Gráficos Radar. A sessão dessa terça-feira foi marcada pela recuperação técnica das bolsas internacionais, com destaque para o setor de tecnologia americano, com a liderança das ações da Nvidia. Por aqui, o Ibovespa retomou o patamar dos 132 mil pontos, testado pela última vez em janeiro desse ano. Graficamente, a próxima resistência é vista na região de topo histórico, aos 134.391 pontos. Iniciando pelo índice Bovespa, hoje foi o dia do Ibov registrar a sua sexta alta consecutiva, ajudada principalmente pelas bolsas internacionais e pela safra de balanços internamente. Graficamente, observamos o índice tentando consolidar o rompimento do patamar dos 131.700 pontos, um cenário que, se consolidado até o final da sessão, reforçaria viés de alta em direção à região de máxima histórica. Falamos aqui da máxima registrada pelo Ibovespa aos 134.391 pontos. Nesse cenário, veríamos também uma estrutura de alta esticada, o que reforça o entendimento que o nosso índice Bovespa precisa passar por um período de realização para formar novos gatilhos de entrada para o investidor de curto prazo. Em direção oposta ao índice Bovespa, o dólar sequenciou seu movimento de queda, registrando no dia de hoje a sua quarta sessão consecutiva de queda. Graficamente, o dólar futuro encontra suporte na região dos 5.431, região que, se testada e respeitada, possibilitaria o início de um repique de alta para o dólar futuro, que nesse caso enfrentaria resistência no patamar dos 5.626. Vale destacar que o dólar futuro, nesse momento, ele briga pela manutenção de uma tendência neutra no curto prazo. Passando agora para as ações, começamos com o Petro 4, ativo que nesse momento busca a consolidação do rompimento da região de média de 21, apontado aos R$ 37,20. A confirmação desse cenário favorece a sequência do movimento de alta no curto prazo, podendo encontrar uma resistência projetada já na região dos R$ 38, nível oferecido pela formação de uma linha de baixa que compõe aqui o nosso triângulo assimétrico no gráfico diário. Basicamente, caso não rompa a região dos R$ 38, reforçaria o entendimento da retomada da queda dos preços no curto prazo, que poderiam encontrar suporte projetado no nível dos R$ 35,10. Passamos agora para as ações da IRB Brasil, ativo que se destaca entre as principais altas da sessão desta terça-feira. No momento, registra uma alta de 5,64%, numa estrutura de continuidade, após consolidar o rompimento da LTB em seu gráfico diário. A região de resistência mais próxima fica agora marcada aos R$ 32,80, patamar que, se for vencido, possibilitaria a sequência do movimento em direção ao nível dos R$ 36. Porém, a atenção fica por eventual recuo após o teste de resistência, que nesse caso abriria espaço para a formação de um novo topo e fundo ascendente, necessário para a formação de uma nova tendência de alta de curto prazo. Para a BDR da Intel, o cenário é de teste de suporte, possibilitando a formação de fundo duplo e o início de um movimento corretivo para os próximos dias. Vale destacar que se trata de um ativo de baixa liquidez e pede atenção dos investidores no momento que colocarem sua ordem por conta do spread no book. Graficamente, dependemos essencialmente da consolidação do fundo duplo, que vai ser formado após o rompimento do patamar dos 18,95. Nesse caso, teríamos o upside inicial até o primeiro patamar de resistência de aproximadamente 10%. Caso ele venha a romper essa região, teríamos a próxima região de resistência indicada no fechamento do gap dos 25,65. Para as ações da Localiza, o dia foi de consolidação de topo dentro de uma estrutura de canal de alta. Basicamente, o cenário favorece a queda dos preços no curto prazo, podendo encontrar suporte agora na região dos R$ 45,15. Para quem está comprado busca um gatilho de entrada, o cenário obrigatório seria de um rompimento da região de topo marcada aqui aos R$ 49,60, um cenário que nesse momento se mostra como pouco provável. Já para as ações da Elbor, o cenário é visto como neutro, uma vez que o papel negocia distante da linha de suporte marcada na região dos 2,15 e do seu patamar de resistência indicado aos 2,45. A estrutura remete à possível formação de um pivô de alta, após testar a região de média sua antiga LTB. Um gatilho de compra poderia ser visto nos próximos dias após o rompimento do topo indicado na região dos R$ 2,35. Nesse caso,
Um dos pontos de atenção seria a resistência marcada aos 2,45, que, se rompida, abriria espaço pelo menos para a região de fundo marcada aos R$ 2,60. Passamos agora para as ações do Grupo Natura, ativo que na sessão dessa terça-feira desconfigurou a estrutura de alta que nós tínhamos anteriormente. Isso porque até a sessão anterior observávamos o rompimento de resistência do patamar dos R$ 16,10 em direção à região dos R$ 17,00, que, se fosse testada, possibilitaria a formação de um topo e, a partir dali, um movimento corretivo de curto prazo. Com a queda acentuada na sessão de hoje, observamos o preço voltando a negociar sobre as regiões de média. Nesse caso, o nível dos 14,40 volta a ser referência de suporte e o patamar dos 16,10 referência de resistência. Para as ações da Unifique, o cenário de continuidade do movimento de alta de curto prazo. Na sessão de hoje, sugere a formação de um spinning top, um candle que representa o equilíbrio entre as horas de compra e de venda no dia de hoje. Isso remete a um alerta para o investidor de curto prazo, pois abre espaço para a formação de topo, estrutura que voltaria a favorecer a queda do preço em direção à linha de suporte marcada na região dos R$ 3,60. Destaco aqui apenas o fator liquidez, para que o investidor fique atento no momento que colocar a sua ordem no book. Para as ações do Banco ABC Brasil, o cenário é apenas de reforço na lateralização de curto prazo, tendo como referência de suporte a região dos R$ 21,80 e de resistência aos R$ 23,30. Observamos nesse momento o preço negociando sobre a região de média, sem indicar aqui um ponto de entrada para o mercado. Basicamente, dependemos do rompimento do patamar de resistência ou perda de suporte para encontrarmos uma nova direção para o curto prazo. Para as ações da Sabesp, o dia foi de continuidade no movimento de alta, um cenário já esticado no curto prazo. Isso significa que não há oportunidade de entrada para compra nesse momento, uma vez que o ativo depende de consolidação de topo e uma correção de curto prazo, quando abriria espaço para a formação de novos pontos de entrada. Nesse momento, temos uma resistência projetada no patamar dos R$ 99,95. Passando agora pelas ações da Sanepar, ativo que nesse momento negocia próxima à resistência indicada na região dos R$ 5,85. No eventual rompimento dessa região, teríamos objetivos projetados a R$ 5,97 e a R$ 6,15, em ambos os casos, projeções de Fibonacci. Na confirmação do primeiro cenário, teríamos um ganho potencial de aproximadamente 1,90. Em direção ao segundo, uma alta aproximada de 5%. Porém, observamos a formação de um spinning top, ou seja, o mercado mostra dificuldade de romper esse patamar de resistência, abrindo assim a possibilidade de formação de um novo topo, o que abriria espaço para início de movimento corretivo no curto prazo, com suporte mais próximo marcado na região dos R$ 5,54. Já para as units da BR Partners, o cenário é de teste de resistência projetada pela estrutura de canal de alta no nosso gráfico diário. Basicamente, a resistência se encontra na região dos R$ 15,50, favorecendo a formação de topo, estrutura que permite o início de movimento corretivo no curto prazo. Na confirmação desse cenário, o nível de suporte mais próximo ficaria na região dos R$ 14,50. No sentido oposto, ou seja, no eventual rompimento da resistência, teríamos a próxima região de topo marcada aos R$ 16,45. Para as ações ordinárias da Eletrobras, o dia hoje apenas reforçou a lateralização de curto prazo. Isso após o ativo testar novamente o patamar de resistência marcado na região dos R$ 40,40, abrindo espaço para a formação de topo, estrutura que favorece a queda do preço nos próximos dias. Na eventual confirmação desse cenário, a linha de suporte projetada ficaria no patamar dos R$ 38,64, enquanto o eventual rompimento do topo dos R$ 40,40 possibilitaria a busca do topo na região dos R$ 42. No Fique de Olho de hoje, eu trago para vocês as ações da Copel, ativo que consolidou o rompimento da resistência indicada aos R$ 10,30, tanto em seu gráfico diário quanto em seu gráfico semanal. O cenário favorece a sequência do movimento de alta, podendo agora renovar a máxima de hoje registrada a R$ 10,48, reforçando o gatilho de entrada para uma operação de swing trade. Na confirmação desse cenário, o primeiro objetivo fica no patamar de resistência projetado aos 10,86, o que representaria uma alta de 3,71%, e os 161% de Fibonacci, nesse caso na região dos R$ 11,40, o que representaria uma alta aproximada de 8,88%. Já o stop loss dessa operação
ficaria em torno de 3,5%, marcado na região dos R$ 10,10. Esses são os gráficos de hoje. Eu vou ficando por aqui desejando a todos uma ótima noite e até amanhã.